Por exemplo, assim, esse meu corpo é político não é necessariamente ser um corpo partidário ou não. É basicamente porque, assim, a partir do momento que todas as mulheres trans e travestis, elas saem durante o dia para fazer coisas básicas, como ir ao mercado, já é uma desconstrução de todo o sistema heteronormativo vigente, né? A política, ela não sai do meu corpo, né? Eu acho que todos nós, todos, todas, todos, nós somos agente em transformação. Nós não estamos falando de PSL, PDT, PT, nós estamos falando de um corpo político, um corpo que luta pela democracia. Essa camiseta que eu venho utilizando durante quase todos os dias, que é o meu corpo é político, ele retrata 4 lideranças LGBTs no interior da periferia de São Paulo. E hoje eu tenho, como assim, eu moro em Apucarana, trabalho em Londrina, são 150 quilômetros de ida e vinda para desempenhar um papel básico, que é o meu papel de ser trabalhadora através de CLT, uma coisa que é uma coisa básica para todo mundo, mas que para a população de travestis e transexuais é uma coisa praticamente impossível. Então, eu tenho encampado essa campanha de Meu Corpo é Político, rompendo toda a forma de gênero e todas as formas de opressões. Né? Igual eu falei para vocês, não é uma coisa partidária, é uma coisa que ela rompe todos os estigmas. Espero ter respondido. Né? Legal, Renata. Agora foi uma parceria. Eu fiz com a marca Peita, que é a Lute como uma garota, e aí eles estão me cedendo alguns materiais e eu vou divulgando a marca e eles vão divulgando o meu ativismo também nas redes, né? Nossa, Que assim, coisa básica como para você, Nicole, e para algumas outras mulheres que estão no grupo, que é andar na rua, ir ao mercado, para vocês e alguns homens héteros que estão assistindo, para nós travestis é uma coisa de pura resistência e de puro ato político. Por exemplo, assim, a gente não vê mulheres trans indo na padaria, de manhã a gente não vê mulheres trans indo para a escola durante o dia, acessando ao mercado, indo ao banco. Geralmente, para mim, a população é destinada ao entardecer ao anoitecer, né, para a gente acessar alguns serviços. Né? A população de travestis e transexuais, ela vive à margem da subcidadania, é uma população é uma população estigmatizada, é uma população sem acesso à saúde, sem acesso à empregabilidade, não existe políticas públicas, né? Aí vocês podem estar falando, Renata, esse mimimi, né? Mas não é um mimimi. Nós estamos hoje, por exemplo, em 1990, quando a homossexualidade deixou de ser doença, ou seja, ser gay, ser lésbica, ser bissexual deixou de ser doença, a transexualidade entrou no sítio de patologia. E aí a gente vê por que não existiu contratações de travestis transexuais. Porque ninguém contrata doente. Né? Basta saber que existe políticas afirmativas de cotas para pessoas com PCDs, né? Portadores de deficiência. Se não me engano, a Constituição garante 5% de empregabilidade com um número X de vagas. Então, isso não chegou à população. Então, a partir do momento que as pessoas transexuais e travestis ela tem esse estigma, não existe empregabilidade. E aí, em 2018, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela tira o estigma de patologia e passa para a sexualidade. E aí a gente começa a se incorporar. Né? Mas a gente tem 28 anos de atraso da comunidade LGBT, né, que é gay, lésbica e bissexuais, quando os gays, lésbicas, bissexuais, pelo menos eles, graças a Deus, adentraram as universidades, a empregabilidade, a mestrado, a doutorado, nós travestis ainda não temos direito ao básico. Por exemplo, ainda está em votação no STF, no Supremo Tribunal Federal, qual é o banheiro que uma transexual deve utilizar. Então, por exemplo, assim, é extremamente incoerente a gente pensar que enquanto a população negra está lutando pela empregabilidade, pelo direito à vida, pelo direito à acessibilidade, nós ainda estamos lutando pelo direito de ter um banheiro, né, o qual nós nos identificamos. A luta trans, ela é a luta mais decadente, a luta mais miserável dentro do movimento LGBT, é a luta mais miserável dentro do movimento feminista,
né? Nós temos 4 grandes ondas dentro do movimento feminista. Nós começamos a ser incorporados a partir da década de 90, a partir da terceira onda do movimento feminista. Nós ainda continuamos discutindo a questão de raça-classe, né, dentro do movimento feminista. Quando Simone de Beauvoir ela fala que não se nasce mulher, torna-se uma mulher, né, parece que isso não existe para corpos transexuais. Parece que o corpo transexual, esse corpo transgênero, é um corpo marginalizado e um corpo excluído. As vitórias para a população de travestis transexuais, elas não vieram por nenhum deputado, entendeu? Ninguém defendeu a causa trans na Assembleia, na Câmara, no Senado, né? Vale salientar que, se não me engano, foi a partir de 2018 que foi construído o banheiro feminino no Senado. Então, nós temos um atraso muito grande de políticas afirmativas para mulheres, e isso se reflete também na causa trans, né? E aí a gente vai vendo que nós estamos caminhando, a pauta trans ela está caminhando, ela está dentro desse mar de democracia. Infelizmente, eu acho que a pauta trans ela não deveria ser nem de esquerda nem de direita, eu acho que ela é um direito de todos e todas, né? Nós temos a figura do Tami, um homem trans que ele está no PP, né, que é um partido mais considerado mais de direita. Então, é muito importante que esses corpos transexuais também estejam dialogando em lugares que a gente nem imagina, né? Então, é muito importante que a causa trans ela adentre ao sistema de discussões dentro do partido da esquerda e também entre no sistema de discussões dentro da esquerda, né? Igual eu falei para vocês, a causa trans ela não é nova, as pessoas hoje estão discutindo sobre transexualidade, mas se vocês jogarem na internet Chica Manicongo, vocês vão ver que no período colonial a minha população já existia, né? Só que nós éramos escravizadas. Então nós temos a primeira presença da travesti Chica Manicongo, uma negra que veio do Congo, né, que foi adquirida por um sapateiro na Baía de Todos os Santos, e ali já foi catalogada a primeira travesti do Brasil. Então, a minha causa não é nova. O que é novo, talvez, são os olhares, né? Talvez o que é novo é as pessoas verem que agora nós estamos sendo durante o dia. O que é novo é que, de repente, as pessoas estão começando a ver que nós estamos brigando pelos nossos espaços de fala dentro do próprio movimento LGBT, que é um movimento machista. Nós estamos brigando pelo movimento de desconstrução dentro do próprio movimento feminista, né? E aí é muito engraçado, porque assim, as pessoas falam que nós somos LGBTs, mas não nos encaixam como LGBT. Aí joga a gente para o movimento de mulheres. Aí o movimento de mulheres, a segunda grande onda do movimento feminista, que foi a desconstrução de todos os padrões estéticos, né? Foi quando aconteceu aquele concurso de Miss nos Estados Unidos, e o movimento feminista foi lá queimar sutiãs e postiços, né? A minha população de travestis transexuais, geralmente a gente gosta de cabelão, de super maquiagem, mas isso não quer dizer que isso é ser ou não mulher. O ser mulher, ela rompe, né, esse estigma social, ela rompe todos esses padrões, né? E aí vem alguma vertente do movimento feminista justamente deslegitimando toda a nossa causa, porque a gente vem com essa exaltação dos cílios postiços, super cabelão, a super sexualidade, né? E é muito triste falar da população de travestis transexuais, porque nenhuma letrinha do movimento LGBT ganha um trabalho, um pedacinho da rua, né? A minha população de travestis transexuais, quando nós assumimos a nossa identidade de gênero, a nossa orientação, indiretamente a gente ganha um pedacinho da prostituição. 92% da população de travestis transexuais, ela tem na prostituição a sua fonte de renda. E a gente tem que debater sobre a prostituição. E a gente vê que existe um estigma muito grande de discutir a palavra prostituta. Porque a prostituta, segundo o Código Brasileiro de Ocupação, eu não me lembro mais qual mas ali fala qual é o papel de uma prostituta, de uma mensalina, de uma mulher da vida, de uma quenga, de uma rapariga, né? E aí a gente não discute. Falar de transexualidade é falar desses corpos prostituídos. E aí, por exemplo, a minha revolta, quando eu falo de prostituição, que a minha população, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais, a ANTA,
A minha população ela é expulsa de casa por volta dos 13 anos. Ou seja, um corpo adolescente, um corpo infantil, né, um corpo pré-adolescente, é expulso de casa e encontra na rua, na prostituição, a sua forma de sobrevivência. E a gente vê que não existe políticas públicas para corpos trans, ou seja, o conselho tutelar ele não vai até esse corpo, esse local de prostituição. Então, parece que a prostituição é uma coisa muito naturalizada para a minha população. E é por isso que a gente tem que discutir sobre políticas públicas. É por isso que a gente tem que falar sobre a efetividade. É saber por que um corpo transexual não é amparado pelo Conselho Tutelar, né? E aí, por exemplo, a questão do... a mais de 80% das travestis transexuais são mortas na rua. Por quê? Porque a grande maioria das travestis transexuais, o local de trabalho é a rua. E aí a gente tem que debater a prostituição e garantir o mínimo de segurança para essas meninas desempenhar o seu papel. Vale salientar que nenhuma menina que é prostituta, ela bate nas casas oferecendo seu serviço. As pessoas que querem seus serviços vão até esse local de prostituição para se saciar. E aí eu discuto um pouquinho sobre o capital, né? É o capitalismo que fala que o corpo transexual no interior é 20 ou 30 reais e que um sexo oral no interior, aqui em Apucarana, é 10 reais. É esse capital que fala que uma menina trans ela tem que investir tudo que ganha para fazer intervenções cirúrgicas, já que ela é um produto. E como produto, essas meninas, quando elas vivem da prostituição, elas não podem ficar muito tempo numa mesma cidade. E aí a gente vai discutir sobre rota de sexo dentro do Brasil, né? A rota do sexo, ela não existe só fora do país, ela existe dentro do país, onde as cafetinas alimentam essa rota do sexo. Aí a gente tem menina ficando 2, 3 meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses em Curitiba, caiu o faturamento, porque ela deixou de ser novidade, ela vem para Londrina, vem para Maringá, vai para São Paulo, vai para Rio de Janeiro, Belo Horizonte, vai para o Rio Grande do Sul, e aí a gente vê essa rotatividade do sexo. E aí a gente vê que essas meninas, quando elas caem nesse mercado sexual, elas deixam de ter vínculo familiar. Ou seja, uma coisa que é muito simples para a maioria das pessoas, quer ter pai e mãe todo dia, quer ter um irmão, quer ter um amigo ou uma amiga frequentando uma casa, para nós já é difícil, porque nós somos objetificadas por esse capital. Né? Aí as pessoas falam assim, Renata, mas por que vocês não estudam? O ambiente escolar para um corpo transexual, ele é altamente adoecedor. Eu não me lembro de um momento feliz na escola. Eu lembro de todos os momentos dentro da escola serem torturantes, de serem angustiantes. O período até bater aquele sinalzinho para ir para o recreio era uma tortura. E vivenciar o recreio na escola era tanto torturante quanto o restante de todo o período escolar. E aí a gente vê o porquê que a grande maioria das transexuais elas vivem num sistema de isolamento. Porque é muito ruim viver em sociedade com a população de travestis transexuais. É muito ruim, muito doloroso todo dia uma pessoa falar que você não é mulher. É ruim todo dia uma pessoa falar que ali não é seu lugar. É muito doloroso você ser marginalizado e objetificado em todo momento. Então, quando chega o Covid-19 e fala de isolamento, para nós travestis a gente tirou de letra. Porque nossa população já vive no isolamento social há muito, muito, muito tempo. Né? Então, falar do movimento travestis transexuais, a gente vai ter que também falar um pouquinho sobre a questão da arma de fogo. O porquê eu, Renata, sou contra a arma de fogo. Porque mais de 60% das mortes de travestis transexuais no Brasil ocorre através das armas de fogo. Eu não posso ser a favor de algo que mata a minha população. Né? Mais de 50%, 60% está morrendo pelas armas de fogo. Todos esses dados que eu estou jogando para vocês, vocês podem pegar o dossiê da ANTRA, acessar a ANTRA, ou Associação Nacional de Travestis Transsexuais, abaixar o PDV e estudar um pouquinho sobre a nossa população. Lá diz que apenas 1% da nossa população vai acessar o ensino superior, e a gente
tem que discutir muito a questão da evasão escolar e ver pessoas estudando sociologia, né? É muito importante, colocando o cidadão como centro. Eu acho que a gente tem que ver essa cidadania e não olhar o gênero. Acho que todos os cidadãos têm que ser incorporados. E apenas 1%, a grande maioria da minha população não tem a quinta série. Aí, quando esses corpos transexuais vão buscar empregabilidade, elas não vão ter como concorrer com uma mulher cisgênera, né, que tem pelo menos o ensino médio. E aí a gente vê o porquê que a minha população está tão imersa na prostituição e quanto as pessoas não discutem a prostituição. O quanto essas meninas sofrem com a violência policial e também sofrem com a violência do próprio crime, né? Porque quando as meninas estão na via de prostituição nas ruas, elas são tão vulneráveis quanto qualquer outro cidadão. E aí as pessoas podem passar, colocar uma arma nelas e assaltar e levar suas bolsas, né? E a gente está falando de uma profissão que a grande maioria das meninas, elas não têm noção de empreendedorismo, noção de cultura, de guardar e poupar, né? Então, a maioria das meninas, elas vão para a rua para comer. O que elas ganham, ou elas vão investir no corpo, ou elas vão colocar na mesa. Então, é triste, é desolador, você não consegue ter uma projeção de vida, porque a expectativa de vida da população travestis e transexuais é de 35 anos. Né? Nós somos o terceiro país no mundo que não se discute, é o quinto país que mais mata a mulher no mundo, e nós somos o terceiro país que não se discute gênero. Quando eu falo gênero, é o papel do homem e da mulher, e essa construção social, né? Então, nós estamos atrás apenas da Índia e da Turquia, se eu não me engano, né? Então, para vocês verem, né? Nós temos, quando a gente fala de papel de mulheres, a gente é o penúltimo país de ter representatividade de femininas no parlamento. Ou seja, não existe mulheres discutindo sobre políticas públicas para mulheres. E se não existe, segundo a população, o censo do IBGE, nós somos mais de LGBTs, nós somos mais de 10% da população brasileira. Mas nós não somos 10% nem na Assembleia, nem nas câmaras de vereadores, nem nos senados, porque ainda nós não aprendemos um ato chamado cidadania. Nós não aprendemos a colocar os nossos para representar os nossos direitos. Então, é assim, a gente fica dependendo de toda a heteronormatividade. Eu, por exemplo, como uma mulher trans, eu dependo que a população cisgênera olhe com um olhar de migalhas e jogue umas quirera para a gente chamar de alimento ou de sobrevivência. Eu, por exemplo, eu me sinto privilegiada porque meu pai era bancário, tive acesso a tratamento psicológico, né? Estou estudando engenharia, agora tranquei, né? Tem a questão da empregabilidade, tem a questão de ser branca também, que me coloca no sistema de privilégio, e isso me faz refletir muito, né? Porque a maioria das mortes das mulheres trans, quando a gente fala da terceira onda, que é de raça e classe, a gente tem que discutir o quê, gente? Que a maioria das mortes das mulheres trans são negras e pardas. Então, esse cenário desolador para a população negra que morre diariamente, né? Nós somos um país com 54% de mulheres de população de negros e pardas. Somos mais de 51% de população de mulheres, mas nós não temos representatividade. Né? Nós não conseguimos ainda solucionar a causa negra, nós não conseguimos ainda solucionar a questão LGBT, né? E a gente não consegue solucionar a causa trans, porque o que está sendo julgado hoje pelo STF é qual banheiro nós estamos utilizando. Então, para vocês que estão me ouvindo, eu quero que vocês parem como é que nós vamos avançar em outras pautas como empregabilidade, como educação, como segurança pública, se ainda a gente não conseguiu discutir o banheiro. Se ainda está no STF, né? E a gente vê um avanço da bancada evangélica muito grande, um retrocesso bem grande dentro desse cenário. Nós temos, em termos de política pública nacional, muito pouco feito e muito pouco conquistado. Eu acho que para nós, LGBTs, nós não estamos pedindo
a meritocracia, nós não estamos pedindo nada mais, nada menos. É que para nós, como não existe nada, quando a gente pede algo, parece que a gente está pedindo privilégios, né? Então, para nós, mulheres trans, hoje, pedir o direito de utilizar o banheiro como identifico, parece que é um privilégio, né? Para nós, mulheres trans, LGBTs, pedir o direito à empregabilidade, né? Uma coisa que a grande maioria de vocês provavelmente deve ter acesso, que é a empregabilidade. Se eu for falar isso, eu estou pedindo privilégio. E não é um privilégio. Eu só gostaria que para a nossa população, a Constituição também fizesse se valer. Né? Eu queria que a minha população tivesse o direito de andar na rua e não ser violentada. Né? Por uma mulher cisgênera ou por uma mulher trans andar na rua é andar olhando para frente e para trás com medo de ser violentada. Só que se por acaso uma mulher trans é violentada, a culpa é nossa, porque no mínimo o nosso corpo estava pedindo sexo. Então é muito triste, é muito desolador, sabe, é muito emblemático. A questão da causa trans, ela vai fazer um recorte muito amplo dentro da questão da pedofilia, que a gente tem que combater de forma, até forma radical, a questão da pedofilia. Combatendo a pedofilia, eu tenho certeza que a minha população não será sugada por esse sistema de pedófilos. Nós temos que combater a questão do desarmamento, porque eu vou ver mais de 60% das minhas irmãs não morrendo pela arma de fogo. E aí, para nós, LGBT, para nós travestis, transexuais, que é onde eu debruço a minha causa, as nossas violências são hediondas. 2018, se vocês jogarem na internet, tem uma mulher trans chamada Kelly, ela tinha 35 anos, tinha um bar, e ela conheceu um rapaz, e aí ela transou com o rapaz, e depois o rapaz matou ela, porque, segundo ele estava matando uma demônio. Aí ele abriu o coração dela e ele colocou uma imagem de santo. Ele levou esse coração embora. Depois a polícia vai descobrir, né? Se eu não me engano, ele está solto, né? A gente tem o caso clássico de violência também contra... e isso a gente vai falar, essas barbáries, a gente tem que falar por quê? Porque o feminicídio não contemplava a pauta trans. Agora que alguns juízes estão fazendo entender que nós somos mulheres e que nós morremos por ser mulheres. E aí a causa trans, por exemplo, assim, nós temos a Dandara, que ela não vivia da prostituição numa comunidade do Nordeste, ela fazia faxina, cuidava de idosos, mas um dia um grupo de jovens mais de 15 jovens, resolveram bater na Dandara, dar paulada na cabeça de Dandara, chutar a Dandara, bater na Dandara, jogar pedra na Dandara. A gente vê a personificação, joga pedra na Geni, tornando uma política efetiva com o movimento de Dandara. Vocês podem jogar também na internet, morte de Dandara, travestis, que vocês vão ver o que estou falando. Aí esses jovens batem, jogam paulado na cabeça da Dandara, e aí a população, ela é muito bondosa, elas gostam de filmar a morte de travestis. Aí a comunidade, ela filma a Dandara morrendo, sendo chutada, e aí esses jovens, eles colocam a Dandara numa carriola, desfilam por toda a comunidade, depois eles jogam ela numa valeta, e ali eles disparam vários tiros sobre Dandara. Então, quando eu falo, no meu corpo está Dandara, no meu corpo está Kelly, e tantas outras travestis que morreram para eu poder falar, né? O fato de eu usar a camiseta aqui, meu corpo é um político, por quê? Porque em 1900, no período da ditadura, muitas travestis, as mais velhas, o qual eu reverencio todos os dias, quando elas iam para a rua, elas eram presas por um termo chamado de vadiagem, né? Então, essas meninas, a gente viu por que hoje, ainda assim, existe uma cultura do movimento travesti não sair durante o dia. Porque quando as meninas travestis saíram durante o dia, elas poderiam ser presas pelos policiais. Porque os próprios lojistas poderiam denunciar que tinha uma travesti dentro da loja, e aí nós éramos presas, nós apanhávamos da polícia. E aí é muito, muito engraçado como o movimento travesti vai se articulando, né? A gente fala que as travestis antigas, elas usavam gilete na língua, porque existiu o surto de sífilis.
Então, quando os policiais vinham pegar as meninas, se cortavam inteira, se enchiam de sangue e os policiais não tocavam nesse corpo. É um sistema de resistência, é um sistema de autoproteção. Então, a mutilação para as trans mais velhas, se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer travestis mais velhas, de 60 anos, 50 anos, vocês vão ver que elas têm marca de gilete no corpo. Muitas delas, para não ir presa e não vai da polícia, elas se cortavam, né? E quando essas meninas caíram no sistema prisional, então, meu Deus, uma barbárie. Então, para hoje eu andar na rua, para eu sair, para eu trabalhar, muitas travestis apanharam nesse período. Então, todo dia a gente reverencia as travestis mais velhas, né? Para mim é uma grande honra pensar que foi toda uma construção social e política. Não política partidária, mas política enquanto indivíduo, política enquanto cidadão. Embora a gente nem saiba o que é cidadania, porque nós estamos com a evasão escolar. Nós não somos chamada para falar, nós não somos chamada no rolê do movimento feminista, nós não somos chamada nem mesmo dentro do movimento LGBT, saber que LGBT, a grande maioria, ainda existe o machismo estrutural, a gente vê o protagonismo dos gays e eles não abrem mão, e aí a gente tem que desconstruir todo esse sistema de machismo, né? Que esse machismo que existe fora, né? Quando a gente discute sobre a questão da heteronormatividade, também existe dentro do sistema LGBT, né? Então é muito importante hoje que o movimento LGBT eles têm em si uma unidade. Não adianta eu ser gay, não adianta eu ser lésbica, não adianta eu ser bissexual se eu não tiver responsabilidade social das manas trans, das manas travestis, né? Porque são elas que estão à míngua. Quando chega o Covid-19, é essa população que vai entrar em colapso no sistema de prostituição. É essas meninas que vivem da prostituição que vão começar a passar fome. E é onde eu faço meu trabalho social, levando cesta básica, onde eu faço campanha de roupa, onde eu sou organizadora da parada LGBT de Apucarana, da Marcha da Visibilidade Trans do Estado do Paraná. Eu uso esses eventos para fazer a campanha de arrecadação para levar para a população onde não tem. Quando a gente fala que a gente vai fazer uma ação e essa ação é para destinar para a população de travestis, não vem. Ninguém quer ajudar a travesti. E aí a gente tem uma coisa muito grande entre a própria comunidade LGBT, que é a questão de unidade. Geralmente, travestis, elas são competitivas no seu ponto de prostituição, porque o sistema capitalista faz, né? Somos produtos e como produtos nós temos que disputar a nossa clientela, mas também somos unidade na nossa decadência chamada cidadania. Então, fazer aqui essa live, estar conversando com vocês, falar um pouquinho desse protagonismo. Eu, por exemplo, eu tenho uma responsabilidade muito grande com essas meninas, né? Porque eu hoje, eu sou ouvida, mas é porque assim, eu pego o trio elétrico, eu desço na frente da prefeitura, né? Eu sozinha, eu não faço nada. Hoje eu sou uma voz coletiva, né? É esse coletivo que tem me dado força para me manter a minha luta diária, né? Então, basicamente, essa é um pouquinho da minha história, é a história do movimento LGBT. O movimento LGBT, ele surge em 1969, em Stonewall, nos Estados Unidos, onde as bichas apanhavam da polícia, apanhavam da repressão policial. Hoje ainda a gente continua vendo a repressão policial com os corpos negros, mas isso era muito característico na comunidade LGBT. E aí o movimento travesti se organiza e vai para cima do policial. Durante 3 dias, o movimento foi para cima do Stonewall, em cima dos policiais, através das figuras de Marsha P. Johnson, uma negra, e da Silvia Rivera, uma latina. E aí surge o movimento LGBT. No ano de 1969, em 1970 surge a primeira Gay Power, né? Primeira parada gay. E aí a gente vê o avanço das siglas, né? Do gay, da lésbica e do bissexuais. E aí, durante mais de 40 anos, não se discute a transexualidade dentro do próprio movimento LGBT, tira o nosso protagonismo. E nos últimos 6 anos, a comunidade LGBT começou a dar a nossa devolutiva e começou a falar sobre transexualidade,
começou a levar a pauta da transexuais para a parada LGBT. Parada LGBT não é festa, parada LGBT é uma emancipação cultural e um espaço de desconstrução. Né? Infelizmente, as pessoas veem como festa, mas para quem organiza um evento como esse, sabe muito bem do que eu estou falando, e o quanto é difícil as articulações políticas, não partidárias, mas para falar sobre políticas públicas, políticas afirmativas, políticas de cidadania, o qual nunca vai chegar. Aí as pessoas falam assim, Renato, você acha que um dia vai mudar? Eu acho que eu vou morrer, e eu acho que não vai ter grandes avanços, não estou sendo pessimista. A gente ainda não conseguiu solucionar nem mesmo a causa negra, quem dirá a causa trans. Então, a luta da causa trans é uma luta coletiva, a gente precisa resolver a questão do negro, a gente precisa resolver a questão das mulheres e junto a questão da transexualidade. E tá aí. Como eu falei para vocês, nós existimos desde o Brasil colônia, o Chica Manicômio, então não é uma pauta nova, nós éramos tidas como aberração. Eu, às vezes, eu faço muitas provocações dentro do movimento feminista, porque quando surge o primeiro movimento feminista, né, que é o movimento sufragista, né, o que elas reivindicavam? O direito ao voto. Por quê? Porque o negro estava votando, mas as filhas do patriarcal não estavam votando. Ou seja, as mulheres brancas tinham que votar. As mulheres da Casa Grande tinham que votar. Porque a mulher operariada, a mulher operária e a mulher negra não teve esse espaço de discussões. A gente vai ver o avanço das discussões a partir da segunda onda, né? Que quando começa também a surgir os anticoncepcionais, a mulher começa a ter o domínio sobre o seu próprio corpo, de ver que ela não precisa apenas reproduzir para existir, começa a acessar ao trabalho, começa a desconstruir os concursos de estética dos Estados Unidos, né? E ali começa a incorporar a pauta negra. E aí, na terceira onda do movimento feminista, que a gente começa a discutir as questões sociais, as questões de raça, a questão de classe, que ainda assim, na quarta onda, onde a gente está no ecofeminismo, falando sobre como é que esse corpo feminino interage com o meio ambiente, ainda a gente continua discutindo raça e classe. Né? Quando Simone de Beauvoir fala que não se nasce mulher, torna-se mulher, para muitas pessoas é uma coisa surreal, porque as pessoas elas vão se basear no seu conhecimento religioso. E eu não quero dizer que uma religião é certa ou errada, mas cada uma tem a sua. E aí a gente vai vendo a grande decadência. Né? É muito triste, por exemplo, para vocês pensarem que a minha população de travestis transexuais ainda participam de questão de exorcismo. Né? As pessoas se acham no direito de colocar a mão nas nossas cabeças, achando que vai sair um demônio de dentro de nós. Entendeu? Não respeitando. Então, se a gente parar para pensar que eu sou habitada por um demônio, a vontade de cometer suicídio é muito grande, porque em algum momento, em algumas discussões, as pessoas vão falar que o que habita em mim é um demônio. Né? Isso é muito triste de saber que muitos adolescentes LGBTs ainda passam por sessão de exorcismo. Mas hoje isso é crime, né? Se eu não me engano, tem muitas pessoas LGBTs criminalizando seus pais. Porque eu sei o quanto é difícil para um pai e para uma mãe ter um filho LGBT. Né? Dentro desse sistema heteronormativo, desse sistema binário, a gente não entende esse guarda-chuva, Edson, que você me falou para me explicar, né, das letrinhas. Então, a gente tem o LGBTI+, que é a lésbica, né, que são mulheres que têm atrações por outras mulheres, mas não deixam de ser mulheres. E entre elas, o que ocorre é a questão do estropo corretivo. Porque um homem, né, um homem e outro homem andando na rua é feio, mas duas mulheres pode ser legal desde que eu participar. Né? E aí, muitos dos homens, em algumas cidades, a gente vê dentro da questão familiar. Agora eu estou sem os dados, mas a Liga Brasileira de Lésbica tem esses dados, que muitas mulheres lésbicas ocorrem o estupro dentro das suas próprias casas. Porque alguém da família vai tentar corrigir. Porque, de repente, essa lésbica não foi bem comida. Entendeu? Então, isso é muito triste. Isso é uma decadência de saber que ainda existe
mulheres sendo violentadas, violadas, estigmatizadas, sexualizadas, por causa de uma orientação que foge desse grande panorama heteronormativo. Aí a gente tem a questão do gay, que também, o gay, por exemplo, ele também sofre o estupro corretivo. Nós temos questões de gays que, por exemplo, são violentados por grupos de pessoas porque ele é viadinho. E aí, por exemplo, assim, hoje, por exemplo, a gente vê o gay, ele sofre muita questão de chacotas. E aí a gente vê que dentro da população LGBT, nós temos 5 vezes mais taxa de suicídio, a gente tem 5 vezes mais depressão, usamos 5 vezes mais droga que a população heteronormativa e bebemos 5 mais vezes que a população heteronormativa. Cada um sabe aonde recorrer para tirar seus problemas. Se uma população que todo dia sai na rua é motivo de chacota, ela recorre às drogas para fugir dos seus problemas, cada um sabe como recorre, né? Tem pessoas que não aguentam todo esse adoecimento e recorrem ao suicídio. E aí a gente tem que discutir o suicídio. Porque quando a gente discute o suicídio, o mês amarelo, setembro amarelo, a gente não discute o suicídio LGBT. Somos nós que temos 5 vezes mais taxa de suicídio. Igual os policiais, que por causa das pressões sociais, do seu emprego, também tem uma altíssima grau de suicídio. Então é muito triste a gente ver falar sobre isso, né? Aí a gente tem a bissexualidade, a bissexualidade, a grande maioria fala que são pessoas pervertidas, são pessoas sem vergonha, são pessoas, mas a fulano sai com homem, sai com mulher, isso é sem vergonhice. E esse preconceito não é só do hétero, é também da população homossexual, porque a própria comunidade LGBT não respeita a população bissexual, né? E a bissexualidade pode ser do homem com a mulher cis ou do homem com a pessoa trans. A bissexualidade, a gente precisa entender mais, a gente precisa desconstruir a bissexualidade e entender, né, a questão da bissexualidade. E a bissexualidade, ela não é uma coisa só da população humana. Nós temos animais que também são bissexuais dentro do reino animal. E aí nós temos a letra T, dentro do movimento LGBT, que são travestis transexuais. Aí você pode estar falando assim, Renata, qual que é a diferença de travestis e transexuais? É porque é transexual operada? Não. Hoje, por exemplo, quando a gente fala da pauta trans, 1990, quando a homossexualidade deixa de ser doença, e aí a gente começa a incorporar a pauta trans, né? O transexualismo. O juízo deixou, então passou a ser transexualidade. Aí a gente passa por um processo de higienização. Do mesmo jeito que a gente não chama mais a população de negra, de pretinho, preto, né? Tudo passa por um processo de higienização, de adequação. Começamos a falar corretamente. Aí a pessoa fala assim, mas é muito mimimi. Tudo ficou muito politicamente correto. Ficou, graças a Deus ficou. Porque se não ficasse, essa população de negros ainda estaria sofrendo violências que ainda continuam sofrendo. Continuariam sofrendo racismo estrutural. E nós, travestis, continuaríamos sofrendo a transfobia estrutural. Graças a Deus existe o mimimi e graças a Deus ficou politicamente correto. O politicamente correto não é legal quando alguém entra em depressão, quando alguém está chorando. O corretamente legal, por exemplo, assim, quando a gente vê pessoas que às vezes são portadoras de PCDs, né, que têm dificuldade de locomoção, o que é que leva um ser humano a rir de algo que machuca o outro? Então, eu não entendo, muitas vezes, a questão desse humor negro, né, ou humor branco, se a gente desconstruir a pauta negra, né, o que leva uma pessoa a rir e fazer da outra pessoa sinônimo de chacota. É porque não é ela. Porque quando é ela vivenciando na pele, tudo é diferente. E que bom que existe politicamente correto para a gente estar dialogando e fazer as políticas públicas avançarem. Então, por exemplo, assim, nós temos a travesti, que para nós, militantes, hoje, a gente reconhece a palavra travesti, aquelas meninas que são ativistas, aquelas que estão na luta, né? Porque ser travesti é um estigma meio pesado, né? Então, quando eu ou outras transexuais assumem, se apropria da palavra travesti
referendando toda a luta do movimento, a gente vai fazer ressignificar a palavra travesti, né? E aí a gente vê a palavra transexuais. Hoje a grande maioria das meninas elas se identificam como mulheres trans, ou os meninos como homens trans, né? A palavra travesti, ela não é do gênero feminino, é do gênero masculino, então não existe o travesti, é a travesti, né? A palavra travesti, ela é made in Brasil, né? Ela é tipicamente brasileira, do mesmo jeito que existe a shemale nos Estados Unidos, a lady boys na Índia, nós, no Brasil, nós temos a travesti. E é muito bom quando a gente tem a noção do que somos, né? Porque eu vejo as meninas, por exemplo, buscando uma feminilidade que muitas vezes vai nos adoecer. Quando a gente se apropria da palavra travesti e junto com ela toda a luta política, a gente para de se massacrar e de se cobrar tanto por esses padrões estéticos, né? Então, eu me coloco como uma ativista travesti, embora as pessoas falem que eu sou transexual, porque eu estudo, porque o caralhada 4, mas eu me identifico como uma travesti reverenciando todo o movimento que me sucedeu, o meu ato de andar na rua, o ato de eu pegar um ônibus, um coletivo do sistema de, né, um coletivo público para andar, me locomover, é um ato extremamente travesti. Então, para mim, é uma grande honra, né? Então, a gente tem essa palavra. E a palavra trans, ainda a gente existe os homens trans, que é o caso do Tami. Mas o grande referencial como construção, vocês podem jogar do homem trans, é o João Nery. Né? O João Nery foi um ativista, um homem trans, que lutou muito, faleceu, acho que tem 1 ano, 2 anos, pela pauta dos meninos trans, que sofrem tanto quanto a gente. Mas em termos de empregabilidade, eles estão na nossa frente. E aí existe as pessoas não binárias, que não se identificam nem como homem, nem como mulher. Você pode chamar de o ou de a. Né? E aí eles lutam pelo pronome neutro, qual na nossa língua portuguesa não existe. E também nem existe discussões para esse pronome neutro, qual acho vai ser bem difícil avançar a luta das pessoas não binárias. Aí existe o I é a antiga hermafrodita. Hoje a gente passou pelo processo de higienização, então as pessoas hermafroditas passaram a ser chamadas de intersexuais. Então são pessoas que têm, de repente, útero mais pênis, ou vagina e micropênis, ou tem pênis e útero, ou de repente não tem a questão da morfologia, né, da questão das genitálias, não tem pênis e vagina ao mesmo tempo, mas tem material genético cromossômico. De repente, pode aparentemente ser um menino, mas geneticamente ser uma menina. Ou até mesmo a síndrome de Turner, que é XXY, né? Que também é considerado uma intersexual. Hoje, a luta da interseccionalidade, das pessoas intersexas, é o quê? É para quando nasce uma criança com pênis e uma vagina, não se opere. Deixa essa criança crescer e ela decidir o que ela é. E também não colocar o gênero de nascimento na certidão. Porque, geralmente, aqui no Paraná, nós temos o HC, que é pioneiro de cirurgias intersexuais. Então, a gente vê, geralmente, o médico, ele escolhe, passar, não, é um menino. Aí, quando cresce, a pessoa se descobre como menina, e aí é muito complicado fazer a neovagina. Ou, de repente, a pessoa se identifica como menina, nasce, o médico fala assim, não, é uma menina, vamos tirar o micropênis. Aí, cresce, aí a pessoa se identifica como menino, e aí, até criar o membro fálico, né, o membro do homem trans, desses intersexuais, aí é bem complicado. Então, a luta intersexual não mexe e deixa a criança decidir. Só que é muito difícil, porque a gente está numa sociedade binária, bem e mal, claro, escuro, né? Homem, mulher. A gente existe essa concepção dual. Nós não entendemos essa questão da interseccionalidade, né? E aí as pessoas intersexuais, geralmente elas não se manifestam em termos de luta. Nós temos aqui no Paraná uma intersexual que ela fez terapia ocupacional na USP, que é a Johnny Freitas, conseguiu fazer a neovagina na USP, e hoje ela é funcionária pública,
de Curitiba, concursada, e ela fez mestrado em políticas públicas na Federal, e é uma mulher intersexual que é a Johnny Freitas. Você pode digitar na internet, Johnny Freitas, vocês vão ver bastante material sobre a interseccionalidade. E aí tem o mais. O mais é tudo aquilo que está dentro desse grande guarda-chuva chamado gênero. Né? Entre homem e mulher, existe toda uma diversidade. Então, por exemplo, eu tenho queer, né? O que é de LGBTIQA+. O que, na verdade, ele é uma teoria. O que é a teoria queer, é de Judith Butler, de Butler, né? De Judith Butler. Então, o que é uma teoria? Nos Estados Unidos, tudo que era esquisito antigamente era queer. Aí Butler, ela pega, faz uma ressignificação e ela desconstrói a palavra queer. Né? Ela dá um novo significado para a palavra queer. E o queer a gente pode levar lá para a moda, a gente pode levar lá para o nosso dia a dia, porque a partir do momento que eu utilizo o meu espaço de fala e desconstruo todos os preconceitos, eu sou queer. Né? Hoje, eu me identifico, eu sou uma mulher transexual, uma travesti, mas eu me identifico muito com a teoria queer, porque o queer é a desconstrução. A partir do momento que uma mulher branca começa a falar da mulher negra, isso é a desconstrução máxima da teoria queer. Né? A teoria queer, ela rompe o gênero, ela passa por raça, né? E é muito engraçado, porque quando a gente começa a falar de alguns pensadores, como Foucault, né? O Foucault é aquele pensador que fala da teoria do poder, que o poder não é algo fixo, é algo móvel, o poder ele tem que se deslocar. É muito interessante, por quê? Porque esse poder ele tem que chegar até a minha população de travestis e transexuais. Né? Dentro da teoria do poder, por que o poder dele não chega? Quando Foucault ele começa a falar que o poder ele não é algo fixo, ele se desloca, mas ele nunca chega para a população trans. A gente vive à sombra do que nós chamamos de poder. E aí a gente vê o quão é importante nós sermos cidadãos de direito. Né? Então, é uma delícia falar da pauta trans, discutir alguns pensadores, falar de Simone de Beauvoir, de Foucault, de falar de Butler. Né? E aí, por exemplo, o queer também pode ser as pessoas não binárias, só que a gente já tem no Brasil a pessoa não binária, né? Que em muitos termos eles são característicos dos Estados Unidos. E aí, quando vem para a América Latina, é uma outra realidade, né? Existem as pessoas aromânticas também, que é muito interessante. As pessoas aromânticas são pessoas que se apaixonam por um momento, né? Ou elas gostam momentaneamente da pessoa, elas podem ou não ter atração sexuais. E aí existe um que eu esqueci o nome, mas elas se apaixonam pela inteligência da pessoa. Ai, gente, eu esqueci. Vou pedir perdão. Jimmy, eu acho que é a Jimmy Queer. Acho que é Jimmy Queer. Então, elas se apaixonam pela inteligência. Então, antes de eu me apaixonar por você, a gente vai conversar e, de repente, o seu grau de inteligência é tão grande que ele vai me dar tesão, entendeu? E eu vou me atrair por vocês. Então, isso é muito legal. E aí, existem as pessoas pansexuais. São pessoas que não se interessam nem por homem nem por mulher, se interessam por tudo. Gostam de homens, de mulheres, de gays, de lésbicas, de trans, gostam de tudo, gostam de pessoas. Então, dentro desse guarda-chuva de gênero, entre homens e mulheres, existe uma grande variedade. E aí eu venho debruçando a minha pauta, que é sobre a diversidade. A diversidade, como que a gente vai vivenciar a diversidade? Por exemplo, quando os homens vão jogar futebol, é muito engraçado. Assim, nossa, Renata, eu não tenho preconceito nenhum. Eu até tenho um amigo negro. A partir do momento que ele faz esse discurso falando sobre a população negra, indiretamente, ele já tem um racismo. Por que em vez desse homem falar que ele tem um amigo negro, por que ele não fala, eu tenho um amigo chamado Felipe. Todo final de semana eu jogo futebol com o Felipe. E é muito importante a gente discutir sobre a diversidade. A diversidade ela vai romper a sigla LGBT. A diversidade ela vai desconstruir até mesmo o racismo dentro da população. Né? Por exemplo, assim, para nós é muito engraçado, porque as pessoas dizem, Renata, eu não tenho preconceito nenhum, eu até tenho uma amiga igual você. Aí eu já paro para pensar, falo assim, eu corto a cabelo com uma travesti. Então, por exemplo, assim, a partir do momento que vem esse discurso de colocando a identidade dela como travesti, por que ele não fala assim, nossa, Renata, nossa, eu conheço bastante pessoas como você, eu jogo futebol com o João,
eu corto cabelo com a Maria. Só que não, gente. Ainda alguns privilégios heteronormativos, cis, branco, ele fazem vigente. E é por isso que a gente tem que trabalhar a diversidade, rompendo a gordofobia, rompendo o racismo, rompendo os LGBTs. E isso tudo é muito gostoso quando o quê, gente? Quando a gente desconstrói. Mas a desconstrução é um passo longo e doloroso, porque nós somos treinados e educados em algum momento impor algum preconceito. E a gente despir desse preconceito dói. E todo dia eu sofro essa dor, porque todo dia eu estou me desconstruindo. Acho que é isso, Edson. Renata, eu me surpreendi, né? Eu estou de boca aberta, estou chocado. Eu sabia que tinha algumas dificuldades, né? Mas eu, como ser humano, é de chorar, né? Eu estava até, anotei várias questões aqui, mas vamos deixar para o pessoal perguntar ali, né? Mas aí, Renata, a gente pode, não sei se está correto, mas a gente pode classificar assim: o homem branco, depois a mulher branca, o homem negro, a mulher negra, aí vem o resto, né? Vamos falar assim. Olha que a mulher, em termos de a mulher negra, a gente já tem a classificação que a mulher negra, ela já é, o trabalho que ela tem é de doméstica, né? Aí eu fico pensando, né? Essa questão do emprego, da questão da política pública, você tanto fala, né? A questão de saúde. A gente acompanha algumas situações da cidade. Por exemplo, assim, a mulher negra, ela tem a faxina, o subemprego como profissão. As transexuais, ela tem a prostituição como profissão. Vamos abrir a pergunta para o pessoal aí, se quiser. Eu tenho algumas coisas aqui, mas eu acredito que vamos deixar tem alguns colegas que querem fazer uma pergunta, né? Tá bom? E tem outro comentário aqui falando, a Silene falando da ECA, que não contempla o corpo infantil trans. E temos... entendi a pergunta dela, é onde está a animalidade afinal? E a Lu, tô querendo fazer uma pergunta, se a Renata quiser tecer algum comentário sobre os comentários que fizeram, aí depois a Lu pode fazer a pergunta dela. Acho que eu escrevi aí para você fazer uma pergunta, não sei se apareceu aí. Não encontrei aqui não, Delei. Posso fazer a pergunta? Deixa a Lu falar primeiro, que ela fala primeiro, tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Lu. Com a palavra aí. A Lu tá sem áudio. Manda pergunta pelo chat, então. A gente não quer só comida também, estava querendo fazer uma pergunta. Tá aí? Sou eu. Sou você? eu. Então tá bom. Ô, Renato, eu queria. Toda vez que eu vejo escrito, ou eu vejo essa fala da Simone de Beauvoir, que ela fala que a mulher não nasce mulher, que ela se torna mulher. Eu gostaria que você explicasse para mim sobre isso, porque eu sempre olho isso como algo contraditório. Porque hoje em dia eu tento naturalizar, eu estou fazendo um processo de reconstrução. As pessoas que eu conheço, que são homoafetivas, as que eu conheci, as que eu conheço, todas elas sempre comentaram assim comigo assim, que não queriam nascer homossexual, que não era o desejo delas, né? Não queriam sofrer, mas nasceram, né? E eu vejo isso como uma coisa natural. Às vezes a gente observa algumas crianças pequeninas, com 4, 3 anos, que já têm alguns trejeitos. Então, eu hoje, não falo isso no passado, mas hoje eu tento olhar isso como algo natural, né? E quando ou seja, estou querendo dizer assim, que essas pessoas, pelo menos as que eu conheço, elas falam assim, que não é uma situação tipo assim, eu quero
eu quero ser mulher, eu quero ser homem. Não, é o ser, é a essência dela, né? E quando eu vejo essa fala da Simone de Beauvoir, parece que assim, como se fosse, igual quando ela fala, a mulher se torna mulher, fosse como assim, fosse uma coisa assim, que a pessoa, é um desejo dela. Vou dar um exemplo simples, tentar explicar. A Tami, por exemplo, ela ela é homem, né? É um desejo dela. Com certeza, se fosse um querer dela, um querer particular dela, já que ela nasceu num corpo de mulher, seria fácil ela falar, não, eu quero ser, eu sou mulher, eu quero, é o meu desejo. Mas não, a essência dela é de homem, né? Por isso temos que respeitá-la como homem. Mas é isso que isso que eu tô querendo que você me explique um pouco melhor, que eu acho meio contraditório quando ela fala isso, né? Que se torna. Eu costumo ver como algo, tento ver hoje em dia como algo natural. A pessoa nasce uma afetiva, ela nasceu, não é algo que ela quis, ela nasceu, ela é assim, a gente tem que respeitar assim como ela é. Você pode explicar para mim, para entender um pouco essa. Então, a gente tem na Simone de Beauvoir, essa pensadora, eu acho que ela é muito emblemática, ela tem, eu acho que essa frase, ela é uma frase bem forte, impactante dentro do próprio movimento feminista. Quando Simone de Beauvoir ela fala que não se nasce, se torna-se uma mulher, porque o ser mulher é uma construção social. O ser mulher ela está além de ter uma genitália. Eu acho que, particularmente, agora, o movimento feminista, ela está se identificando e tentando se entender o que é ser mulher. Porque, segundo o machismo e o patriarcado, ser mulher era um padrão social imposto pelos próprios homens. Os homens falavam que ser mulher tinha que ficar dentro de casa, ser mulher tinha que procriar, ser mulher tinha que ter quadril largos, ancas, para a questão, porque ela seria uma boa procriadora. E isso é muito recente dentro da história dessa construção social. Então, por exemplo, quando Simone de Beauvoir ela fala dessa construção que não se nasce mulher, né, você vai se tornando, porque a sociedade vai impondo o que é ser mulher. Ah, Renata, ser mulher é isso. Ah, você não pode fazer isso. Você não pode sentar com a perna aberta. Você tem que sentar com a perna fechada, porque a mulher não pode isso. Então, aos poucos, nós vamos se tornando mulheres e fazendo a emancipação dessa luta feminista também. Entendeu? A transexualidade ela também está referente. Quando a gente fala dos homens trans, só fazendo uma dentro, todos os artigos são o. Ele não é a. Né? Ele não era mulher. Né? Tem a transexualidade. Eu acho que o Tami, por mais que tenha nascido no sexo feminino, mas ele não se identificou como mulher. E jogar ou tratá-lo no feminino é machucar mais ainda uma identidade que já está machucada. Né? E ainda por cima a figura do Tami, ele tem uma figura tão emblemática porque a mãe dele era sex symbol de uma geração, né? E tenta colocar a Tami como uma mulher, sensualizar, dançar, e hoje a gente não consegue entender que ele é homem, ou a gente tenta defender, mas colocando todos os artigos no feminino. A gente tem que se policiar porque isso dói, isso machuca. Simone de Beauvoir, voltando só à frase de Beauvoir, ela vai fazendo nessa construção social. As salas de aula, a gente está dentro de um sistema binário, né? Menino usa azul, menina veste rosa, e aos poucos, eu acho que o próprio movimento feminino está se desconstruindo desse sistema. É muito importante hoje que o ser mulher, ele rompa, né? E é muito legal que a gente se reúne, a mulherada trans, lésbica, mulheres evangélicas, que também sofrem o recorte religioso, a gente vai discutindo o que é ser mulher. E ainda a gente não entendeu o que é ser mulher, porque a gente está numa construção social. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Amém. A Andy estava falando da animalidade naquela hora, ele esclareceu aqui pelo chat, que ela estava se referindo ao caso da Dandara. Como uma atitude animalesca dessa violência pode ter sido naturalizada em qualquer situação. Né? E o Dionísio está perguntando... Quer falar? A gente tem, né? O homem é fruto do meio, né? O homem é bicho do homem. E a gente vê que esse pensador, ele é. Então, o homem
em determinados momentos, o homem masculino, com essa construção do homem, ele vai trazer, às vezes, essa barbárie, né? Essa monstruosidade, né? É como Aristóteles, que eles falam no livro da caverna, né? Ele vai ser quem que você vai alimentando. Então, esse é o cachorro, né? Isso é muito triste. Sim. O Dionísio está perguntando: ser mulher é o que deseja ser ou o que vemos? Ser mulher por exemplo, assim, o que é que nós vemos? Por exemplo, assim, se por um acaso... A outra pergunta dele é: a imagem serve para quê? Acho que completa bem a primeira pergunta dele. É que infelizmente, nós vivemos numa sociedade plástica, né, que ela idealiza o belo, né? A gente tem casos de algumas mulheres que elas são carecas, que de repente elas vêm pérsias, né? E às vezes elas estão com algumas mulheres que tiraram a mama, mas nem por isso elas deixam de ser mulher, né? O ser mulher, eu acho que é como você se sente, como você quer ser chamada. Mas é muito difícil porque a própria pauta do homem trans. Existem mulheres lésbicas mais masculinizadas, mas elas não são homens. E aí existe o homem trans, que se identifica como homem, e não são mulheres. Então, eu acho assim que o ser mulher, ou desejar ser o que vemos, eu acho que é exatamente isso é o grande desafio, né? Porque o que é ser mulher no olhar do outro, no olhar de um homem, né? Será que, de repente, aquela mulher mais masculinizada, cabelo careca, de repente, ela é mulher? É que a gente tem que desconstruir diariamente a construção do que foi imposto na gente, né? Mas, assim, no caso das manas trans, as meninas que estão transicionando agora, estão com cabelinho, algumas têm até barba, e elas se identificam como mulher. E não me cabe julgar para elas o que é ser mulher ou impor nelas um padrão estético. Porque essa luta de emancipação do próprio corpo já foi dada em 1960, né, na segunda onda do movimento feminista. A emancipação do estético, né? Eu vejo que o Dionísio colocou: a imagem serve do quê? Eu acho que a imagem, muitas vezes, ela serve para adoecer. No caso da mulher trans e do homem trans, olhar muitas vezes no espelho e olhar a disforia, né, que é quando a gente não se identifica com aquela imagem que está no espelho, a imagem serve muitas vezes para você se mutilar, para você se rasgar. Tem muitas manas trans, principalmente adolescentes, que passam gilete no pulso, na coxa, justamente, eu acho que por essa questão da estética, da questão da imagem, né? Nós vivemos numa sociedade que diariamente é imposto o que é ser mulher, ou o padrão estético de ser mulher. Nós sabemos até algumas mulheres que estão acima do peso, elas estão fora dentro desses padrões estéticos. Então, muitas vezes, Dionísio, a imagem serve para quê? Para nos adoecer, né? E a gente tem que tomar cuidado para a gente não absorver 100% a imagem, porque a imagem, muitas vezes, ela vai no trazer até mesmo doenças mentais, né? A saúde mental dentro da população trans, a saúde mental é algo assim adoecedor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da imagem. Mais alguém? Alguma pergunta? A pergunta da Lu, Edilson, que ela escreveu no site que ela está sem som. É sobre a questão do machismo. Ouvi um relato de um homem trans que o que estava sendo mais difícil para ele era a pressão do comportamento macho. Como a população trans pode contribuir para a desconstrução do machismo? Menina, eu acho que a questão do machismo estrutural, ela vem já de Deus. Eu posso falar para vocês que os manos trans, eles vêm com uma bagagem gigantesca do machismo. Eu acho que o machismo é uma luta diária, porque, infelizmente, vamos falar sobre a questão do homem. O homem o homem não pode falhar nunca, né? O homem, por exemplo, assim, a partir do momento que ele vai casar com uma mulher e ele broxou, a ele não é permitido ele broxar,
né? O homem tem que ser foda, o homem tem que ser comedor, o homem tem que ser superior à mulher, o homem tem que incorporar as coisas, porque é assim que nós fomos criados. Raras exceções de algumas famílias que são educadas no sistema matriarcal de igualdade com equidade, né? Mas a desconstrução do machismo é o grande desafio da própria comunidade transexual, principalmente dos homens trans. E aí, por exemplo, os homens trans, né? Por exemplo, assim, quando eles começam a transicionar, ainda eles têm a mama, ainda eles ainda passam pelo processo de menstruação, porque quando eles começam a fazer o tratamento hormonal, corta a menstruação, eles ganham massa muscular, começa a nascer pelo, e aí é tudo assim, aí vai virando para aquilo que a sociedade assemelha ser homem, ou seja, ser homem é ser bombado e ser barbudo. E aí a gente vê o padrão estético do homem trans. Geralmente, eles deixam muito a questão da barba, porque para eles a barba é uma questão afirmativa de masculinidade. Em Londrina tem muito núcleo chamado, acho que é Família Strong, né? Onde é um núcleo de homens trans, bem bacana para se seguir. Mas o grande referencial da população de homens trans é o João Nery. Se vocês jogarem na internet, Nery com Y, vocês vão ver muito material bacana desse homem que passou e recolheu muitos meninos. Outra pergunta da Silene. Você acredita Legal, Renato. que o movimento... Eu estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Agora tá. Tá. Não. A pergunta é da Silene. Você acredita que Seu o movimento... microfone está dando interferência. Que foi? Seu me microfone ouvindo está bem? dando interferência. Está me ouvindo bem agora? Melhorou. Melhorou? Tá. A pergunta é, você acredita que o movimento, a luta LGBTQIAPD+, não avança como gostaria? Porque dentro do guarda-chuva temos misturado a questão de gênero, a questão de identidade e a questão da sexualidade? Não. Eu acho que não é questão identitária, de gênero, ou a questão não. Eu acho que nós não avançamos porque ainda nós não sabemos nos articular. Isso as pessoas adentraram as universidades e a gente sabe que quanto mais informação nós temos, mais articulação nós conseguimos fazer. Não existe avanço social sem educação. A gente tem que pensar que a educação ela é a base de tudo. Eu acho que o grande desafio da população LGBTI é saber expressar isso em voto. Né? Não adianta a população votar num heteronormativo, cisgênero, se de repente ele não vai abraçar nossa pauta e incorporar. A partir do momento que nós educarmos LGBTs a votar em LGBT, talvez nós vamos avançar. Mas a grande dificuldade dentro da comunidade LGBT é o analfabetismo estrutural, que está aí dentro do movimento feminista, que está aí dentro dos movimentos de periferia, que faz com que também muitas políticas públicas não avancem. A grande falta de escolaridade, a grande falta de argumentação, é o que faz o grande delay do movimento LGBT. Oi, alô? Renata, podemos fazer as considerações oi. finais? Oi. Para a gente poder... Eu não sei. Não, eu quero agradecer. Não, eu quero agradecer, eu vi bastante comentário, mas ali, falando sobre a retaliação dos professores, o qual a verdade, a gente sabe, a gente que está aí na luta, a gente sabe que isso é uma verdade. A gente sabe também da retaliação do próprio, questão da sociologia dentro do ensino médio, que sofreu um boicote, né, junto com algumas outras disciplinas, como a filosofia. Então, vocês que estão aí nessa formação, é muito importante, né, a reestruturação. Sabemos que tem muito que avançar. Parabéns a vocês por levar esse debate, eu acho que foi sensato. As perguntas, a gente poderia ficar muito mais, né, mas da tarde, a gente tem que se organizar para amanhã. Mas eu quero agradecer muito por me ouvir, por ouvir a história do movimento que eu carrego. Passei as redes sociais, que é Renata Borges Net, ou Renata Borges, e a gente, precisando, estou à disposição sempre. Renata, aplausos para você, né? É gostoso a gente ouvir
tem aquela historinha antiga, né, que o porco e o bacon, a galinha e o ovo, né? Um só está envolvido, outro está comprometido totalmente, né? Nós podemos estar envolvidos nessa situação por sensibilização, mas nós nunca vamos estar comprometidos, né? Porque nós podemos se sensibilizar pelo que você passa, pelo que você sente, né? Mas esse é o nosso objetivo, fazer com todos aqui, formandos em sociologia, amanhã vai estar dentro de uma sala de aula, vai enfrentar esses tipos de problema, né? Então, eu queria parabenizar você pela sua luta, continue assim, trabalho aí daqui em Londrina dá 170 quilômetros de volta, 150, né, Renato? Um desafio. Mas parabéns, queria agradecer a todo mundo que participou, e aí eu propor para a próxima arrumar outro intelector, né? Porque senão fica... Né? Tá bom, pessoal? Muito agradecido, obrigado. Até mais, Renato. Tchau, valeu. tchau. Obrigado, Edilson. Obrigado a todos. Boa noite. Valeu, Obrigado, gente. Boa Renato. noite. Valeu, galera. Boa noite. Alô, Cristian. Fala aí, Lu. Tchau, gente. Obrigada Beleza por pura? participação de todo mundo, hein? Até a próxima. Alô, Cristian. Falou. Até a próxima. Obrigado. Boa noite.